Bastante, Boa, não é boa, mesmo? vou Pode ajudar as outras. Perfeito. gravando. Tudo é válido, É, né, gente? Vamos guardar. claro. Então, gente, voltando à pergunta da. Ai, desculpa, qual foi o nome? Débora, né? Eu estava falando da questão da fruta. Então, assim, colocar essa fruta num outro horário, você percebe que às vezes eu recebo umas perguntas no Instagram, depende. No caso de vocês, eu posso falar depende, mas eu sei a refeição do café da manhã de vocês. Então, eu posso dizer que para boa parte das pessoas não vai interferir, porque, poxa, vocês têm um café da manhã com proteína, vocês têm um café da manhã com fibra, carboidrato. Então, colocar essa fruta num outro momento ou deixar de fazê-la, só observe se isso não vai trazer para você uma fome maior, que acredito eu que não, porque tá bem completinha a refeição de café da manhã de vocês. Acho que eu respondi, né? Eu sim. E eu posso aproveitar e fazer mais uma perguntinha que complementa. Deve. Assim, eu não sei se isso acontece só comigo, se depende das pessoas, se é uma crença que eu criei mas assim, geralmente eu sinto mais fome do período da tarde para a noite. Então, a sensação que eu tenho é assim, depois que eu comecei a trabalhar home office, já tem 3 anos, muitas estratégias que eu usava para emagrecimento já não fazem mais efeito, porque acabou que eu fiquei um pouco mais sedentária, né? Então, eu sou menos ativa agora. Então, eu saía, eu andava para pegar ônibus, metrô e tudo mais, andava na empresa, agora eu fico mais dentro de casa, né? Então, eu tento aumentar o cardio e tal, mas às vezes que eu vejo que algumas estratégias da alimentação, sabe, faz diferença. Então, assim, eu começo a trabalhar muito cedo, às 6 da manhã, então eu não tenho fome de manhã, até aí normal, eu deixo o café lá para as 8h30 da manhã, mas, por exemplo, eu percebo que depois que eu termino o trabalho, lá para as 4 da tarde, é como se o meu cérebro já está tão esgotado de energia que ele não quer mais pensar em escolhas. Eu não sei se isso é uma coisa da minha mente mesmo, mas assim, sabe, a sensação que eu tenho é que eu não quero me esforçar para mais nada. É como se eu gastasse toda a energia no trabalho. Então, assim, eu já gosto, sabendo disso, eu gosto, por exemplo, de treinar de manhã. Então, eu treino na minha hora do almoço, do trabalho, por exemplo. Tento deixar já alguma coisa pronta para a noite, principalmente se for uma sopa de legumes, alguma coisa assim. Porque se eu deixar para a mentalidade de escolher, ou cozinhar, ou treinar, eu vou falhar. Porque foi assim que eu tive que ter ganho de peso, entende? Então, Entendi. assim, parece como se a minha mente mesmo falasse: ah, não, agora eu cansei, acabou, não quero mais pensar. Tá. Essa é uma queixa muito comum, tá? Você tá aí, arrisco dizer que num 70% dos meus pacientes têm essa queixa. E aí tem alguns pontos que a gente precisa rever. Primeiro, a questão do conforto emocional, que é fato, ele existe. Então, poxa, você vem de uma rotina intensa, trabalho, chega aquela hora que você quer assim, meu, qual é o primeiro conforto que eu vejo? A primeira forma, alimentação. Então, sim, acho que você tem que trabalhar essa questão emocional, porque a melhor forma de confortar você de verdade vai ser dar para você realmente aquilo que o seu corpo precisa. Então, é trabalhar você com você mesma, fazendo essas perguntas, né? Que vazio é esse que eu estou tentando preencher com a comida, né? E trabalhar essa questão emocional. Em paralelo a isso, e aí eu recebo crítica, às vezes, de alguns psicólogos, colegas, quando eu falo isso. Eu acho que a gente não tem que parar a nossa vida para trabalhar o nosso emocional. Porque enquanto eu estou trabalhando ele, e às vezes isso pode levar anos de terapia, por exemplo, eu preciso criar estratégias comportamentais para que eu não tenha prejuízos, né? Senão eu vou ficar lá 5 anos no divã, que os colegas não me ouçam isso, até com que eu trate o meu emocional. Isso não pode acontecer. Tenho que tratar sim, sou super a favor, terapia é super indicado, principalmente para quando a gente tem algum conflito com comportamento alimentar. Porém, a gente utiliza estratégias comportamentais alimentares para minimizar isso. A primeira delas é fracionamento, e me chama muita atenção, porque esse seu discurso sempre vem acompanhado de não tenho fome pela manhã. E não ter fome pela manhã é muito ruim. É muito ruim. Não tenham medo da fome. A fome é um sinal que o metabolismo de vocês está funcionando, né? Acordei agora. E você percebe que o seu está acordando só à tarde para a noite? Então, é claro que eu não vou falar para você se encher de comida pela manhã, mas comece a pegar o hábito de fazer as refeições completas pela manhã, porque a boa distribuição de nutrientes, e principalmente fitoquímicos anti-inflamatórios durante o dia, faz toda a diferença. E você vai ver que é meio que assim, natural, tá? Tem paciente que eu falo, nossa, foi praga sua, agora eu acordo morrendo de fome. Eu falei, que bom, porque é sinal que seu metabolismo já acordou pela manhã.
né? Então, tem toda uma questão metabólica. Então, quando eu falo de estratégias comportamentais, é começando a fazer direitinho esse fracionamento, não deixar a sua fruta que você não tem fome, por exemplo, pelo café da manhã, sem ela, porque isso pode ser uma estratégia que pode fazer toda a diferença. E, em paralelo a isso, criar outras estratégias que eu percebi que você já cria, que é ter os seus vegetais, o seu... Lá, o que que eu como antes de cada refeição? Um balde de salada, né? Não, mas enquanto eu estou preparando a Ah, o refeição, pepino, não, adora pepino essa mulher, estou gente. Ó, preparando a assustador. refeição, meu marido come Pepino, igual um gente, eu boi, já. ele, a dieta dele é de 6.000 calorias, né? Então, enquanto eu estou preparando a refeição dele, para eu não beliscar a refeição Ele come dele, que todas nós comemos juntas, entendeu, juntas, gente? é, Todo é mundo que tá bem aqui na isso. reunião. É bem isso. E aí eu estou comendo meu pepino. Então, você ter pepino, você ter salada, você ter seus vegetais, a questão do planejamento e da organização, eu falo que não dá palco para louco. Porque se você não. Quando você tem, já é difícil. Quando você tem, já é difícil. Você imagina se não tem. Você vai para o iFood, você pede, você belisca. Então, assim, planeja, se organize, sente, coloque no papel quais foram os seus erros essa semana. Ah, eu errei porque eu acabei de trabalhar cansado, eu não tinha refeição, e aí eu pedi no iFood, ou eu fui lanchar com meu marido? Não, semana que vem vai ser diferente. Eu vou programar todas as refeições, eu vou me organizar. Planejamento e organização é o passo principal, né? Saber o que comer já te ajuda. Vocês estão com a dietinha aí. Ter o que comer, poxa, não dá, né? Não dá. Vocês têm que ter, a hora que for, eu vou ver, pra eu olhar minha dieta e pensar. Não vai pensar, né? Não vai pensar. Então, se organizem dessa forma, lembrando que sim, eu quero muito, mais que ninguém, vocês trabalhem o emocional de vocês, façam essas perguntas, que vazio é esse que eu estou tentando preencher, porque boa parte das vezes não é fome, é vontade de comer, né? E a gente aprender a conhecer isso é muito legal. Nunca deixar a sua fome chegar no 8. Olha só, nunca deixar a sua fome chegar no 8, que é um grande limite aí que geralmente você nem pensa. Então, percebeu ali, e como vocês estão com uma dieta planejada, fracionada, isso já facilita muito. E aí uma outra estratégia, essa história que eu falei do fracionamento, a boa distribuição de nutrientes durante o dia, que impacta metabolicamente até na questão da fome e da saciedade, mesmo que naquela horinha você não esteja com fome ainda. O que eu ia falar aqui, né? Eu trabalho em casa também, né? Como vocês sabem, e assim, realmente é uma diferença, né? Porque quando você trabalha em algum lugar, também tem suas dificuldades, eu sei, porque tá todo mundo lanchando bolo, eu sei como é também. Mas aí você levou a sua coisa, tá aquilo lá para você comer, enfim, você preparou aquele negócio, né? Eu vou comer esse negócio aqui eu fiz, né? Não queria não, mas vamos comer. Enfim, em casa tem toda aquela questão. Uma coisa que eu faço é preparar uma quantidade maior de comida e deixar na geladeira. Eu não tenho o menor problema de comer comida, entendeu? Faz parte da minha rotina, porque eu não tenho como ficar toda hora preparando. Se bem que parece que tá toda hora que eu tô preparando, porque aqui em casa todo mundo come bastante. Mas, assim, eu faço um panelão de frango, entendeu? Um panelão de arroz, aí dura um dia, dois às vezes, aí eu vou e faço de novo. Porque é muito mais Lau, prático, essa tá tudo lá na história do geladeira, pesei e pronto. essa história do preparo é muito legal. É claro que tem aquelas pessoas que, eu gosto de comida fresquinha, eu gosto de fazer todo dia. Que bom, seria o sonho da minha vida. Mas eu já tenho, assim, mais de 15 anos. Hoje não mais, eu não cozinho mais. Hoje eu só compro. Tem uma empresa que faz todas as minhas marmitas, mas até pouco tempo atrás, principalmente até quando eu competia, eu sempre fiz todas as minhas refeições. E acreditem se quiser, por ironia do destino, eu tenho horror à cozinha. Eu, Marisol, nutricionista, já tive uma empresa de comida, eu odeio cozinhar. Eu tenho horror a cozinhar. E quando eu me casei, meu marido teve câncer. Na época, eu só tinha meu emprego na minha cidade, que eu sou de Campos, interior do Rio, e me casei e vim morar em São Paulo. E meu marido ficou doente, e na época eu estava começando a treinar, emagreci e tal, há 15 anos atrás. Postava as comidinhas na época de Facebook, e eu falei, meu, o que que eu vou fazer da vida? Acreditem. Montei uma empresa de comida, era o iniciozinho, nem existia salgado maromba, essas coisas que a gente tem hoje em dia, essas facilidades. Então, montei uma empresa de comida durante 2 anos, foi a minha renda principal. Eu que sempre odiei comer não, adoro comer, sempre odiei cozinhar, né? Montei essa empresa por 2 anos aí, foi meu sustento, e veio a história da nutrição, comecei a competir, as coisas deram uma guinada diferente na minha vida, mas eu tô contando isso porque, assim,
precisa existir planejamento. Se você quer ter saúde, qualidade de vida, claro que você precisa encontrar a sua forma. Antigamente a gente precisava testar várias coisas para o que vai dar certo. Poxa, hoje você já tem vários exemplos que você pode olhar e espelhar aquilo que vai dar certo para você, né? Então a Lau tá falando como ela faz na casa dela. Eu, por muito tempo, gente, por não gostar, acreditem, eu comprei um freezer e eu só ia na cozinha 2 vezes no mês. Eu cozinhava tudo do mês para mim e para o meu marido, em 2 dias, comida para 40 dias, porque eu tinha horror à cozinha, tenho até hoje. Mas foi a forma que eu encontrei de fazer dieta. Então, você abria meu freezer, era um freezer inteiro de saquinho com comida para 60 dias e era assim. Então, assim, tô contando isso, poxa, você precisa fazer dessa forma, você precisa fazer da forma que dê certo para você. Então, pegue esses exemplos que vai ser bem legal. Fato que fazer ou na noite anterior, ou a cada 3 dias, ou a cada 6, a maioria dos meus pacientes acaba fazendo para a semana, dinamiza muito o seu tempo e as suas finanças. Lau, a gente tem um manual de congelamento dos alimentos. Depois eu vou te mandar para elas, porque às vezes com uma Ah, diquinha que legal. prática, daquela história de não Ajuda ficar bastante. chorando Quanto água, comida tempo? cara de Aham, comida congelada, exatamente. a gente tem esse manual, assim que a gente finalizar, eu disponibilizo para você e aí você manda para elas, Ah, que eu que acho que pode legal. somar bastante. Eu já fiz de todas as formas também, meninas, assim, de preparar na noite, já preparar para a semana. Uma época eu preparava para a semana também. Então, assim, tem que ver o que que vai se encaixar melhor na rotina, né? De não virar uma desculpa para a gente, ah, vou pedir um lanche, não tem nada, entendeu? Então, assim, essas coisas ajudam bastante, né? E vamos lá, quem mais tem dúvidas aí? Então, eu tenho uma dúvida, vocês estão me ouvindo? Vamos. Em relação a ingerir líquido, né, com a comida. Eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, não sei se é porque eu não trabalho em casa, trabalho fora, mas, por exemplo, na hora do almoço, né, que eu estou em casa, e na hora do jantar, que eu também estou em casa, eu não sinto essa dificuldade em querer comer, né, ingerindo algum líquido, um suco, mas no lanche da tarde eu sinto falta de estar comendo alguma coisa e ter ali um suco para beber, alguma coisa, né, relacionada. Legal. Seu nome, Laura, né? Laura. Tá, Laura, vamos lá. Tem bastante coisa pra gente falar sobre isso. Em primeiro lugar, é mito aquela história de que beber comendo engorda. E aí eu tô considerando água, tá? Beber água comendo engorda. O que acontece é que esse mito surgiu de que quando geralmente a gente ingere mais que 150, 200 ml de água, algumas pessoas têm uma dificuldade na digestibilidade. Então não é que você vai engordar. Então ela interfere um pouco na digestão, você pode ter uma má digestão, uma azia, um refluxo quando você ultrapassa 150 ml. Agora, vamos supor que você é aquela pessoa que quando bebe 100, 150 ml, está tudo bem, e que tem muitas pessoas que são assim. Aí a gente precisa avaliar o que você vai beber. Suco de fruta, a gente precisa falar sobre ele porque é um grande problema. A maioria dos sucos de fruta, suco de laranja, você não faz um copo de suco de laranja com menos de 5 laranjas, 4 laranjas, né? Então, assim, são 4 laranjas sem fibra, ou seja, basicamente a frutose, que é o açúcar, coisa linda, basicamente a frutose, que é o açúcar da fruta, tá? Então, o problema de alguns sucos de fruta é exatamente isso, um excesso de frutose sem a fibra. Porém, se você utiliza um suco de limão, se você utiliza um suco de maracujá, se você utiliza um suco de abacaxi, que são 3 frutas aí com uma carga glicêmica bem baixinha, numa quantidade talvez de 100, 150 ml, para ser agradável para você, tá tudo bem. Uma outra estratégia que apesar, opa, ai, que bonitinho. Uma outra Desculpa, estratégia, porque a minha irmã está aqui e aí ele queria ver. Desculpa, gente. imagina. E aí uma outra estratégia que pode ser funcional também é o tal do suco sem açúcar. Por exemplo, um suco light, que apesar de ser um alimento industrializado, quando você faz ele, vamos supor que eu tenho uma garrafa aqui de 1,5 litro, e é geralmente o que eu faço aqui em casa. Eu pego um saquinho daquele e faço 2 garrafas, faço quase 3 litros de um saquinho, né? Então isso acaba sendo uma alternativa, você dá uma sujadinha, faz uma aguinha saborizada. E aí a estratégia é você utilizar entre 100 e 150 ml, não ultrapassar muito disso, pensando não que eu vou engordar porque eu estou bebendo junto. Não, mas para não atrapalhar a questão da digestão. E um outro ponto para finalizar é que quão melhor for a sua hidratação durante o dia,
menor vai ser a necessidade de você consumir algum líquido durante a refeição. Ah, tá. Show, bacana. Tá vendo, meninos? Andem sempre com a garrafinha. Estou aqui, ó, com a garrafinha o tempo É, todo. isso Já aí. bebi 1 litro quase só nesse tempo. É isso aí, ó, Gente, uma ó, das ando únicas também. coisas que a gente pode à vontade na vida, viu? Água. Ô, Marisol, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já estou com a Lauana já há um tempo, já mais de ano, só que ainda tenho muitas dores musculares, principalmente agora, né? No caso que eu estou com um treino novo, toda vez que ela me passa um treino novo, é uma tortura, assim. E aí eu queria saber se tem algum alimento que possa ajudar um pouco nisso, não sei se é banana, por ter potássio, alguma coisa que possa ajudar nessa recuperação muscular, porque realmente, assim, é complexo, sabe? Eu tô essa semana chorando aqui. Tá, vamos lá. Nesse tempo todo, você teve dieta calculada ou não? No tempo todo, não, mas eu Tá. tô tendo agora a dieta calculada. Tá, legal. Porque a primeira coisa que me faz pensar é no seu cálculo dietético. Não existe um único alimento que vai te ajudar nisso. Para você ter uma ideia, você deu o exemplo da banana, que é muito legal. Para você ter a recomendação de potássio do dia, você teria que comer, tipo, umas 12 bananas, vai. Umas 12 bananas no dia, o que não seria indicado, tá? Então, o mais ideal para a questão de dor e recuperação muscular é uma dieta anti-inflamatória, baseada em comida de verdade, e pensando principalmente na proteína, né? E é claro que eu estou falando isso de uma forma bem geral. Não sei se você pegou desde cedo, mas a distribuição de vocês está muito legal, porque a gente está com a questão dos macros 33, 30% de carboidrato, 30% de proteína, 30% de gordura. Então, isso já vai proporcionar uma recuperação muscular melhor. Mas aí também a gente pode falar em suplementação que pode somar nessa recuperação muscular. Né? Um passo principal é você estando com essa dieta ajustadinha e principalmente com a quantidade dos nutrientes, proteína, principalmente as fibras, os vegetais, as frutas, ter uma melhora dessa recuperação. Não havendo uma melhora dessa recuperação, o adequado é que você busque ajuda para fazer uma suplementação específica para essa recuperação muscular. Mas acredito eu que com um protocolo dietético bem ajustadinho, você já vai conseguir perceber uma melhora legal. Mas, ó, treino, é claro que você tem que perceber também, assim, onde é o seu limiar. Eu brinco que, assim, treino, se não doer, volta e faz de novo, tá? Tem que doer. As pessoas, a questão da recuperação muscular varia. A gente tem pessoas que se recuperam, e isso é genética um pouco, né? Pessoas que levam 2 dias para se recuperar, pessoas que levam um dia para se recuperar, pessoas que levam 3, 4, depende também da intensidade do treino. Então, isso é variável. Aí você tem que ver esse limiar seu aonde está. Desculpa, estou tentando desativar aqui o mudo. Na verdade, assim, é difícil, né? Porque, como você sabe, a Lauana é consultoria online, então eu fico assim, numa, numa dificuldade de saber o quanto eu estou sendo, quanto eu estou sendo, tipo, boazinha comigo e, porque eu não quero ficar com dor, eu não tô progredindo carga, eu não tô indo no meu limite do que eu posso, né? E aí, quando eu vou, tipo, essa semana eu tô assim, tipo, ai, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? Mas quando Tô você fala sofrendo. dor, é dor muscular, certo? Dor muscular, assim, tipo, subir escada, eu moro numa casa de 3 andares, então, assim, subir escada é vontade de chorar. O que foi, meu amor? A Dinda tirou o vídeo, filha. Eu moro. Então, assim, eu sento, tudo dói, sabe? Assim? Aham. Aí eu fico assim, ai meu Deus. Aí eu penso, ai, será que eu me excedia? Ou deveria não ter ido? Só que, assim, eu quero progredir, eu quero ter É isso que eu ia resultado, né? falar. Então, Tem que lidar com a dor. E assim, se é uma dor muscular, é claro que você tem que saber o limiar de músculo e lesão. Mas sendo dor muscular, que é pelo seu relato e conhecendo a Lauana, é o que eu sei que é isso, tá? É isso. Hipertrofia. Você lembra assim, quando A você sentia Bia tem. dorzinha,
você vê a bunda grande na sua frente, você vê a perna sem celulite, você vê o músculo crescendo. Porque, assim, hipertrofia não acontece lá na hora que você está treinando, tá? Hipertrofia acontece quando você vai para casa, se recupera, sente a dor, ingere nutriente, é ali que está acontecendo. Então, tenta associar essa dor para você a uma coisa boa. E é o que a maioria de nós fazemos. Você sente aquela dorzinha, nossa, Tem meninas que quer coisa não melhor sentem quando você muitas acorda. dores. É péssimo pra gente ter esse tipo. Que coisa melhor quando você acorda, vai fazer xixi e sente dor, gente, ó, minha bunda tá doendo. Pensa naquela bunda gostosa, como vai estar. É Tem coisa isso. melhor, tá todo mundo assim, tem coisa melhor, assim, a cara dela. Não, é Tem porque vocês meninas que estão, não gente, vocês estão sentem com a dor. E é É, muito ruim isso, né, elas Lau? estão jovens, sabe? É. Tem meninas que quase não Não, sentem dor. Aí fica assim, Lauana, pelo amor de Deus, bota alguma coisa no meu treino, faz alguma coisa que eu não tô quase sentindo dor, tem alguma coisa errada. Eu não sinto tanta dor muscular mais, não sei se eu já senti muito, não sinto tanta mais. Tem vezes que dá uma dorzinha assim, mas a Bia tem algumas questões também, né? Às vezes questão de sono, e a nossa recuperação muscular é muito do sono. Então, né, ali, pequenininha, filhinha, a gente sabe aí como é. Então, isso tem muita. Olha, quando a gente dorme bem, a recuperação muscular é outra. E fora assim, um dia de intervalo na musculação, né, na semana é muito importante também. A Bia, se deixar, ela vai de domingo a domingo fazer musculação, tá? o Ela tá nessa descanso, pegada o aí. descanso é um dos pilares de extrema importância para tudo na nossa vida. E aí, para o treino, ele acaba entrando aí de uma forma bem importante. É claro que é aquela história, né? Vou falar, pô, dorme mais com a pessoa que está com criança pequena. Então, você entender esse limiar e como nunca tem sido a minha luta aí com algumas mães, porque é muito complicado. O sono, ele altera vários hormônios relacionados ao apetite, à recuperação. Então é assim, fazer o que dá com o que tem, mas olha, mudem essa associação de vocês. Quando vier aquela dorzinha, que você sabe que foi do treino, você pensa na bunda gostosa, na perna dura, que é isso. Tô tentando. Vamos lá, vamos lá. E aí, gente, mais Gente, alguém? maravilhoso. Eu vou ter que sair, que eu vou botar ela para dormir, mas eu vou com certeza ver a gravação, tá? Um Ah, beijo a veja todas, assim, eu acho que vou ver já tá todas. disponível. E Beijo, aí? linda. Fala, beijo, Beijo, gente. meu amor. A gente te ama. Vamos pro cochilo? As crianças tudo com sono já, né, gente? É, Ah, meninas, estou adorando também, ó. Tá sendo muito bom, né? Maravilhoso ver vocês, trocar essa ideia aí, tá sendo demais. Se deixar, a gente vai até amanhã conversando direto, né? Mas me contem, tem alguém que tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa? Eu tenho também muito problema com sono, né? Porque, e, inclusive, teve uma época quando, assim que eu voltei a trabalhar da licença maternidade, eu cheguei a ter casos de depressão porque eu não dormia, né? Quase. E então, assim, o que eu sinto a maior dificuldade é essa questão que a Débora falou, depois do trabalho, esse esgotamento, e você fica tão exausto que você não consegue dormir. É uma coisa muito louca, né? E eu sinto que, assim, eu tava com medo de ficar pouca comida, né, Lauana? Até falei, poxa, eu acho que vai ficar pouco. E, assim, eu tô sentindo que, como eu tô comendo bem e espalhado, chego no final do dia, eu não fico com fome. Então tá me ajudando até eu tô com mais sono. Agora eu já tô com sono, eu nunca tive sono nessa hora. Então é impressionante como a alimentação tem essa diferença, né? é, é sim. A regulação dos nutrientes, dessa parte hormonal é muito importante. O seu feedback foi bem legal. Eu tô salvando aqui um material de higiene do sono, já está inclusive no WhatsApp da Laura, tá? Que para o pessoal que tem dificuldade de sono, gente, higiene do sono é tão importante quanto se alimentar, se hidratar, praticar atividade física, né? Higiene do sono tem a ver com estresse. A gente tem estudos hoje falando que pessoas que dormem mais comem menos, né? E quando a gente dorme, a gente estimula dois hormônios, grelina e leptina. São dois hormôniozinhos que eles podem ser bênção ou maldição na sua vida, né? E se você dorme pouco, eles são estimulados de uma forma negativa, no qual o seu apetite vai ser voraz. Mas se você dorme bem, bem como você consegue controlar o seu estresse, né? Isso melhora muito, principalmente relacionado à saciedade, junto da estratégia que vocês estão utilizando desse fracionamento, que foi o que eu falei até mais cedo. Às vezes você não tem aquela fome naquele horário, mas como? Porque isso vai ser uma resposta muito legal para você lá na frente. E que bom que você já está conseguindo perceber aí algumas mudanças.
Então é isso, hein, meninas? Você fala assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ai, gente, adorei ver vocês. Pode falar, Cláudio. Eu ia falar Eu também. queria, na verdade, eu queria só agradecer mesmo, cumprimentar a Lauana e a Marisol pelo trabalho. Lauana sempre presente. Eu tenho pego carona nos treinos da minha filha, assim, e estou achando uma delícia, né? E assim, eu acho que, na verdade, essa coisa de dieta, acho que todas as meninas, né? Uma delícia ver todo mundo, assim, a gente conversa lá no WhatsApp, mas a gente não tinha se visto ainda, então é um prazer, né? A gente, na verdade, vem de outras dietas, com certeza todas nós aqui já fizemos outras dietas na vida, né? E a gente, então, é como mais ou menos assim, se a gente, não é novidade o que fazer, mas eu acho que a gente vai perdendo a mão em determinadas fases da vida, né? Então, a gente, às vezes, a colega falou, mas eu fazia e agora funciona mais. Então a gente a vida anda e as fases vão mudando e a gente vai mudando também, né? E às vezes a gente se vê fazendo umas coisas que a gente não percebe o quanto a gente está fazendo mal, né? Eu posso dar um exemplo assim, há um tempo atrás eu tinha a fominha da tarde ali e a primeira coisa que eu ia buscar era bolacha de maisena, porque para mim é uma coisa de infância, uma coisa assim, né? E eu não comia uma, duas ou três, né? Eu pegava uma bela mãozada de bolacha de maisena. Se eu fizer isso um dia, pode ser que não me atrapalhe, mas se eu fizer isso um, dois, três, um mês, dois, três, né? A coisa vai, e eu vou não percebendo mais, né? Aquilo vai passando assim. Então, acho que esse nosso encontro aqui é muito, muito providencial, esse nosso encontro de um mês aí, né? Que a gente vai caminhar um mês junto para isso, para a gente retomar, entrar no trilho novamente, né? Prestar atenção na comida, e eu estou falando muito por mim isso, né? Cozinhar uma abobrinha, que é uma coisa tão assim, às vezes eu não estava fazendo isso, né? Não estava fazendo porque a coisa foi degringolando, né? Então, eu queria agradecer mesmo, eu acho que isso está sendo uma oportunidade para a gente retomar as rédeas, né? Acho que foi a Marisol que falou no começo, como é bom quando a gente faz uma coisa certinha, a gente se sente o poder do dizer não para uma coisa, ou quantificar as coisas, né? No começo, eu até comentei com a Laone, falei, ai meu Deus, eu quero proteína nisso aqui, eu quero 150 gramas de proteína na minha comida, né? Porque eu estou achando pouco. Mas eu nem falei isso aqui, porque eu me propus a tentar, até para isso, para dizer, eu consigo comer 100 gramas de frango, eu não preciso, talvez, de 50 todo dia, em toda refeição, né? Então até por isso eu nem levantei a questão da proteína, né? Eu me propus a tentar para ver o que acontece, porque se a gente também não tenta, não vai saber, né? Onde vai dar. Então eu queria agradecer muito e queria dizer assim que eu noto um bem-estar que acompanhado desse mais da alimentação fracionada, tá tudo calculadinho, contado, né? Tá pensado para gente, mas também desse lado psicológico do conseguir fazer, né? Porque plano alimentar eu tenho certeza que nós tivemos muito na vida aí. Todo mundo já ganhou um papelzinho aí, né? De vários, né? Então, assim, a gente saber que está conseguindo contar, que está conseguindo observar, né? Observar o dia que não tem a balança, quanto de arroz eu vou colocar aqui, né? Porque eu estou sem a balança, então não vou colocar aquele montão, ou não vou colocar pouco demais. Então, começar a observar essas coisas, né? Observar a água, observar. Então, assim, é só um agradecimento mesmo. Eu acho que isso é uma coisa, entrar na linha novamente, né? E isso é muito bom quando a gente consegue dizer um não, ou perceber que fez, né? Falar, puxa, eu fui capaz hoje de comer certinho, ou então, hoje eu não comi isso, errei, a próxima vez, né? Que errar também faz parte, né? Então, errei, da próxima vez vou tentar. Enfim, eu queria agradecer muito a você
vocês duas e as colegas que a gente está sempre conversando ali e trocando as ideias. Eu acho que isso é muito gostoso, está sendo muito bom e queria cumprimentar pelo trabalho de vocês aí, que com certeza vai nos ajudar bastante. É isso. Ah, que legal te ouvir, Cláudia, porque enquanto você estava falando, eu lembrei de algo que eu costumo comparar. Eu acho que a alimentação é como relacionamento, né? A gente tem que estar, às vezes, saindo do intuitivo. Poxa, se minha vida com Deus, eu estou sempre falando com Ele, tentando alguma coisa. Se o relacionamento com a minha família, eu estou sempre tentando melhorar. Se o relacionamento com meu marido, meu amigo, se no meu trabalho eu estou tentando evoluir de alguma forma, por que na alimentação não? Na alimentação, às vezes, a gente acaba deixando cair pelo intuitivo, né? E isso que você falou é exatamente ao contrário. Poxa, é pensar sobre isso, é pesar sim, é refletir sobre aquilo que talvez eu deixei de fazer ou fiz a mais, né? E que bom que você está vendo dessa forma, fico muito feliz, porque não tem como. Comer não é somente se nutrir, é também. Mas comer é se relacionar, comer é sentimento, comer é confraternizar, né? E a gente aprender a lidar com isso traz exatamente o que você falou, que eu falei mais cedo, sensação de poder. E saibam que vocês têm esse poder, porque a escolha ninguém vai fazer por vocês não, tá? Vocês estão tendo soma na vida de vocês, com a Lau, comigo, talvez com a parceira sua de treino. Mas, infelizmente, uma coisa que eu vou falar aqui é duro. Muitas pessoas vão querer te ver bem, mas nunca melhor que elas, tá? É forte, mas é real. Eu também queria agradecer muito. Olha, eu amei a dieta, amei. Assim, o plano é muito bom, Marisol. E assim, eu fiquei com medo dessa questão. Meu antigo plano tinha também 150 gramas de proteína e assim, eu ficava um tempão ruminando. E da agora eu tô me sentindo tão bem com esses 100 gramas. Eu falei, nossa, ficou tão adequado. E a questão de você colocar, além do peso, a quantidade me ajuda a comer na rua. Isso foi Legal. ótimo. Eu sei que então assim, às vezes nem sempre a gente vai ter a balança, né? Então essa questão de ter o peso e a quantidade foi muito legal. E lá assim, o treino, eu adoro treinar, o seu treino tá maravilhoso. Eu fiquei assim, é questão para mim que tenho filho, eu sou separada, né? Então, tem vezes que eu não consigo ir malhar. Então, o fato de você ter passado um treino para casa, nossa, tá, eu amei, tá? Ai, que Também ótimo, fico muito feliz. e esse apoio de todas, eu acho legal a gente estar em coletivo fazendo, porque isso, às vezes você vai sair e você pensa, ah, não, poxa, tá todo mundo fazendo, e isso também eu sinto que ajuda muito, viu? Muito obrigada. Ah, que legal. Ai, que ótimo, muito feliz, meninas, feliz mesmo. Vocês estão me motivando muito também, viu? Eu quero agradecer também, porque assim, eu sempre gostei de grupo, de desafios, mas assim, esse é muito especial porque é um grupo bem restrito, né? Nosso grupo não é tão grande. Então, assim, a gente consegue tirar todas as dúvidas com a Laura, que ela é uma fofa. E assim, vocês são duas mulheres que eu admiro demais, então a gente está aqui tendo uma aula, né? Uma tutoria. Isso é muito importante para a gente, como as meninas falaram, né? Ao longo do tempo a gente vai perdendo alguns hábitos, deixando de fazer algumas coisas e a gente acha que algumas estratégias não dão certo. Mas aí a gente vê que a gente começa a comer de qualquer jeito, comer depressa, acaba comendo o que devia, né? Então, assim, com um plano montadinho, tudo calculado, é muito mais fácil a gente seguir sem falhar, né? E como a colega também falou, a gente não. Até quando você está na rua, você consegue seguir. E eu vejo que, assim, eu estava comendo coisas saudáveis, mas mais do que eu deveria. Então, assim, pelo plano eu consegui perceber que eu, seguindo certinho, a mesma questão. O meu sono melhorou, eu não estou tendo fome no final do dia, aqueles ataques de fúria que parece que você acaba de treinar e você fica pensando, ah, eu estou morrendo de fome, eu tenho que comer agora alguma coisa. Então, sabe, tá tudo muito calculado. Os treinos também da Lau são incríveis, a gente fica bem dolorida mesmo, lembrando dela uns 2 dias. Mas treino bom é assim, né? Não é porque é treino em casa que vai ser facinho, né? Então eu tô gostando Que bastante, quero legal. agradecer muito. E a troca no grupo também com as meninas, viu? Muito obrigada. E já quero outro desafio, viu, gente? Adorei, vocês são demais, meninas. Ai, tô amando. E aí, acho que Então é é, isso, né? então é isso, meninas. Vamos encerrar a noite. Vou fazer meu jantar agora. Vou pesar Boa, ali a Lau. comidinha. Ai, gente, mas é ótimo, ó. Vamos juntas que a gente está no começo ainda, né? Então, assim, muitas provações virão, mas eu sei que vai ser sucesso e a gente vai chegar no final aí transformada,
assim, vai ter difícil, mas eu tenho certeza que a maior diferença realmente vai ser uma transformação de mentalidade, né? Então, assim, espero estar agregando aí muito mais ainda com vocês. Contem comigo. E qualquer dúvida que tiverem, a Marisol vai lá na caixinha de pergunta dela ou me fala que eu vou atrás dela também e soluciono. Boa, meninas, é um prazer estar com vocês, tá? Espero que vocês possam aí continuar evoluindo cada vez mais e contem comigo. Beijos, boa Ó, noite. beijo e ótima noite para Beijo. vocês. Tchau, tchau.